Meus amigos, a gripe pegou o velhinho. O velhinho tá destruído. Uma dor de cabeça, uma dor de garganta, febre. Passei mal a noite inteira ontem. Quer dizer, nem dormi à noite. Consegui pegar no sono 5 da manhã, tomando vários remédios que a dona Érica me tá entupindo goela abaixo. Então, mais uma vez eu tô gravando o vídeo um pouco mais cedo para poder ir para casa descansar, pra gente estar aqui amanhã para fazer o jogo. Eu não vou fazer o react, que eu realmente... Eu nem sei se eu vou conseguir assistir o jogo aqui do escritório, porque tá vindo uma previsão de frio monstruosa aí, eu não sei se eu vou conseguir assistir em casa, então amanhã a gente tenta fazer pelo menos a live do intervalo, tá? Porque realmente a coisa tá feia, e acho que tá todo mundo ficando gripado, porque faz calor, frio, aí chove, aí realmente eu tô ruim mesmo. Então vamos fazer o nosso vídeo aqui de hoje, que é o nosso compromisso que a gente tem aqui. Quero agradecer aos amigos, batemos as metas nos canais de 175 mil inscritos no Barulho Jogos e 555 mil no Barulho Vídeos. E o próximo presente, o presente agora vai ser a camisa número 1 de manga comprida, que eu vou anunciar no Comentando Comentários no jogo contra o Vitória. E o próximo presente, não sei se vocês lembram, eu gravei essa semana aqui desculpa, um vídeo com uma jaqueta, uma blusa de frio da Reebok, que é uma das mais antigas na minha coleção, que está inteiraça. Eu mandei até reformar o zíper ali. Vai ser aquele presente junto com os shorts que eu estou separando, tá? Quando a gente bater as metas. Para os amigos do canal que se inscreve, que compartilha os vídeos. Eu sempre esqueço de pedir para compartilhar os vídeos. Que se inscrevem no canal, que deixam um comentário, que participam. Então, nossas novas metas agora, 556.176 mil nos canais. E deixa o like também para você ajudar e compartilhar o canal. E amanhã no jogo eu vou deixar aquele manequim horroroso aqui, pelo menos para mostrar para vocês, porque como a blusa é vermelha, ela não pega poeira, então dá para deixar ela no manequim para... Tá. Então eu peço para você se inscrever nos canais e nos ajudar no crescimento do trabalho da mídia alternativa aqui. Meus amigos, eu falei com vocês ontem sobre os lances dos pênaltis, né? Que dos últimos 21 pênaltis que o São Paulo sofreu, nenhum goleiro pegou. 18 foram para fora e foram 21 gols, né? O resto dos últimos 21 nenhum goleiro pegou. Foram 18 gols, bola no travessão e bola fora, mas nenhum goleiro do São Paulo pegou, nem o Jandrei, nem o Rafael. E daqui a pouco eu vou falar dessa história do Jandrei aí no Juventude. É aquela história, né? Vamos trocar o cadeado agora que a porta foi arrombada, vamos trocar o cadeado, a história do Jandrei. Mas olha só esses números de pênaltis que eu queria falar pra vocês. Os últimos pênaltis do São Paulo, tá? Retrospecto. Contra a Portuguesa, o André Silva bateu e marcou. Contra o Sport, o Caleri errou. Contra o Fortaleza, o Ferreirinha errou. Aí o André Silva e o Luciano fizeram contra Grêmio e Bahia. Aí o Luciano errou contra o Fluminense. Sabino, Tapia e Jandrei erraram contra o Atlético Paranaense. É impressionante. Um time de futebol profissional, eu não estou falando nem do caso do São Paulo, tá? É o time de futebol profissional não saber bater pênalti, não tem cobrador de pênalti. É surreal. E hoje eu também quero falar para vocês, porque a gente comentou ontem do prejuízo, né, que o São Paulo teve saindo da Copa do Brasil. Tem mais prejuízo por aí, tá? Tem mais prejuízo, um déficit, e aí vai ter que vender jogador. E tem essa história do Lucas Ferreira, que está sendo mais um jogador vendido a dinheiro de pinga, né, para tapar os buracos que esses incompetentes mesmos fizeram. Não é obra do azar, não é, né? Aquela história da martelada no dedo. Então a gente vai falar sobre isso, quero conversar sobre isso com vocês. E também tem a história do Juan Tressoldi, que o São Paulo estaria interessado, está insistindo ainda com o Juan Tressoldi, que lembrando, tem um dos agentes dele é parente do Rui Costa. Eu queria... Realmente, gente, eu acho que é o São Paulo que está acabando com a minha saúde, não é o frio, não é esse tipo de coisa que me incomoda, velho. Eu sinceramente, eu fico muito incomodado com esse tipo de coisa. E não acontece nada, as coisas só pioram, né? As coisas só pioram. Mas vamos lá, vamos falar do pré-jogo rapidinho. Amanhã, às 6h30, no Morumbi, a gente faz a live do intervalo, então, tá? O árbitro vai ser um horrível Bruno Arleu de Araújo e no VAR o horrível Daniel Nobre Bins. Só vai passar amanhã no Premier, tá? O histórico do confronto, 47 jogos, 32 vitórias do São Paulo, 6 empates e 9 vitórias do Vitória. Em casa são 21 vitórias do São Paulo, 21 jogos, 18 vitórias do São Paulo e 3 empates. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas tem jogos a mais dos times que estão na parte de baixo da tabela. Tem 18 jogos, já completou os jogos, só 3 vitórias, 9 empates, empatou pra caramba, e só 6 vitórias.
fez 16 gols e sofreu 20, tem um aproveitamento só de 33% de aproveitamento. O lateral Claudinho tá fora por lesão. O Vitória treinou hoje, o Vitória treinou hoje e encerrou o do Fábio Carille. E esse Claudinho fez um teste e não passou. E o outro lateral lá, o Cáceres também não pode jogar. O Carille vai ter que quebrar a cabeça, deve improvisar ali na lateral direita. E o Mateuzinho tá fora, tá com uma fascite plantar, e o Jamerson também tá com uma lesão ligamentar. O São Paulo, gente, a esperança do São Paulo é que o Lucas tenha pelo menos alguns minutos, porque o Lucas, nos últimos tempos, ele só fala, né? Só joga com a boca e na rede social. Porque jogar bola que é bom nada. É rei de postagem, rei de participar de podcast, mas, quer dizer, não é nem ele que posta, é a assessoria dele que posta lá. Duvido que ele vá pegar o celular e postar. É a assessoria lá que posta. Mas já passou do tempo do Lucas voltar a jogar futebol, porque uma das maiores estrelas do time, dos maiores salários, e simplesmente não joga. Mas a expectativa é que ele tenha pelo menos alguns minutos contra o Vitória, porque tem dia 12, tem jogo. E o planejamento todo da turma do Triângulo das Bermudas foi para fazer o Lucas estar bem no jogo contra o Atlético Nacional, que era no dia 12. Então, hoje a notícia é que o Lucas treinou, tá pronto, vai estar à disposição do Crespo. Então não acredito que ele vá começar jogando, né? Também até porque seria burrice começar jogando de um cara que está aí há quase 5 meses sem jogar. Então, mas ele deve ter alguns minutos contra o Vitória. O desfalque vai ser o Arboleda, né, com lesão muscular, mais uma. Os guerreirinhos têm férias 3 vezes, já tiveram 3 férias no ano, mas também em agosto, e estão tendo lesão muscular. Mas ninguém contesta também preparação física, ninguém fala nada, ninguém explica nada. Os omissos e covardes, eles não dão a cara a tapa nunca. Se o presidente se esconde, você imagina o preparador físico, se ele vai falar alguma coisa, né? Médico, não vão falar nada. O São Paulo vai começar a rodada em 8º lugar com 25 pontos, só que tem os 18 jogos já completos, 6 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Aí empatou no número de gols que fez e marcou. Fez 20, sofreu 20, mas um aproveitamento baixíssimo de 46%, só de 46%. Bom, a gente vai falar, o São Paulo, o planejamento dos gênios que comandam o São Paulo, o planejamento era Campeonato Paulista chegar na final e Copa do Brasil quartas de final, né? Quebrou a cara nos dois, foi eliminado pelo Palmeiras na semi e saiu nas oitavas da Copa do Brasil. Isso gerou um prejuízo. Gerou um prejuízo de 24 milhões. O São Paulo sonhava com 24 milhões nesses dois campeonatos, né? Seriam 10 milhões pelo Campeonato Paulista, se chegasse na final, e 14 milhões da Copa do Brasil. Aí entra premiação de bilheteria, receita de TV. O planejamento era chegar na final do estadual, quebrou a cara, e nas quartas do Copa do Brasil quebrou as caras. Então, além dos 24 milhões que deixou de ganhar, o São Paulo também gastou mais do que o previsto com o departamento de futebol. É aquela história, né, de pagar o salário que paga pro Jandrei, renovar contrato com cabeça de bagre, é isso, gasta o dinheiro. Aí, 43 milhões, ultrapassou o orçamento que era de 43 milhões. O São Paulo já gastou cerca de 45 milhões, o programado era para gastar 43. Tá 67 milhões em prejuízo em relação ao que foi orçado. O orçamento era para estar 67 milhões acima, está 67 milhões abaixo. Para diminuir esse rombo, o São Paulo tem 2 opções. A primeira é chegar na final da Libertadores, porque pelo menos vai arrecadar pelo menos uns 54, 55 milhões pelo orçamento do clube, né? E além de bilheteria, que arrecadar a bilheteria pelo menos até a final. E a outra maneira de arrecadar dinheiro para cobrir esse rombo que esses mesmos incompetentes fizeram é vender no jogador. E eles estão fazendo isso, vendendo o jogador a preço de pinga, porque é aquela coisa, né, gente? Quando você tem um clube mal administrado, você vai dilapidando o seu patrimônio, você vai vender. É que nem a gente, nós, meros mortais, quando você tá ferrado, se você tá ferrado de grana, você tem algum bem, você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma bicicleta, você não vai vender pelo preço de mercado. Você tá desesperado, você precisa comer, precisa pagar aluguel. Então você vai vender, você vai dilapidar o seu patrimônio. Você vai vender um carro que vale 100 mil, você vai vender por 20. Porque você está desesperadamente precisando de dinheiro. E o que é pior, quem negocia com você, quem vai comprar o seu carro, sabe que você está nessa pindaíba e não vai oferecer nem 20, talvez ofereça 15.
Como o São Paulo não tem credibilidade no mercado, como esses caras não têm credibilidade, como eles se escondem, como eles nunca dão a cara a tapa, como é tudo nebuloso acontece no São Paulo, o São Paulo negocia nessas bases. Então, vem um clube buscar um menino como o Lucas Ferreira e podia oferecer 100 milhões se fosse num clube bem organizado, num clube bem administrado, num clube que tivesse gente competente trabalhando. Com o São Paulo do Casares oferece 1/3 disso. Então, é por isso que o São Paulo está vendendo dinheiro a preço de pinga. Porque precisa cobrir os rombos que esses mesmos caras fazem, precisa pagar o salário do Jandrei, precisa pagar o salário desses cabeça de bagre aí que não jogam nada, precisa pagar o salário do Oscar, do Lucas, né, que não joga, mas quer dizer, não joga, mas precisa gastar o dinheiro para pagar o salário do Tapia, o salário do Dineno, terceiro reserva, precisa ter dinheiro para contratar terceiro reserva. Então eles vendem a dinheiro de pinga. Olha o caso do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira deve ir pro Shakhtar Donetsk lá. O São Paulo vai ficar não fica nem com 100% dos valores da venda, fica com 80% dos valores só. E ele vai, o preço seria mais ou menos de 10 milhões de euros pela cotação, mais ou menos 63 milhões. Só que o São Paulo tem 80% dos direitos, vai ficar com mais ou menos 50 milhões de reais. Então é isso, vai vendendo, porque no desespero, Barolo, mas o Lucas Ferreira não estava jogando. Então, será que não estava jogando por quê? Porque queriam vender? Porque se de repente começa a jogar e fazer gol, aí a torcida vai pegar no pé porque vendeu? Eu, sinceramente, não sei. A gente não tem... como tudo no São Paulo é obscuro, tudo no São Paulo é feito de uma maneira que a gente não sabe, como esses caras não dão a cara a tapa, eles não se explicam, eles não estão nem aí pro torcedor, eles não estão nem aí pra gente, eles se explicam ali pros conselheiros que vão votar pra presidente na próxima eleição e tem que votar no candidato que eles querem. É com esses caras que eles estão preocupados, eles não estão preocupados com a gente, torcedor. Algumas pessoas não entenderam isso ainda, a grande maioria sabe que esses caras não estão nem aí pra nós. Mas algumas pessoas ainda acham que o São Paulo, a direção do São Paulo está preocupada com o São Paulo e com o torcedor. Não está. Eles só estão preocupados com eles mesmos. Aí tem a história do Jandrei, que estaria indo para o Juventude. O Jandrei, gente, eu vou falar para vocês. Eu acho que, ontem eu conversei com um amigo meu, ele falou isso, eu concordo 100% com ele. Falou, Barolo, quando ele é jornalista, né? Trabalhando na TV Record. Quando eu trabalhei com ele, era meu chefe. Quando a gente trabalha aqui, tem um jornalista faz uma besteira, faz uma atrocidade muito grande, você manda embora por justa causa, não manda? Por que não pode mandar um jogador de futebol embora por justa causa depois de fazer o que aquele Jandrei fez? Boa pergunta. Até nisso, esses jogadores de futebol são privilegiados. Embora tem gente que tem peninha, né? Tem gente que tem peninha de jogador de futebol, que não pode falar, coitadinho deles, coitado. Mas eu, por mim, demitiria no vestiário. Sabino, esse cara no vestiário já. Só que esses caras não tem moral pra demitir ninguém. Então, a gente vai ser obrigado a ficar com esse Jandrei aí. Era obrigado. Aí, é engraçado que no dia seguinte, quando a torcida tá toda inflamada, surge a informação, ele está indo pro Juventude. Por que não mandaram antes? Por que não se livraram desse cara? Por que renovaram o contrato desse cara, gente? Esperaram até o jogo contra o Atlético Paranaense? Não, porque todos os jogos que ele jogou, ele também falhou. Todos os jogos. Tirando aquele começo lá atrás, que foi bom, que ele já tá em uns 500 anos, o resto foi péssimo. Então descobriram agora que ele não serve. Agora ele não faria mais parte dos planos do Crespo. Agora, depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Então, e aí tem essa história que o São Paulo estaria de novo insistindo na contratação do Juan Tressoldi junto ao Sassuolo. Lembra que ele machucou o joelho, foi pra lá, e agora a desculpa é que ele tá recuperado. Ele tá recuperado, então vamos buscar que tem um agente dele, parente do Rui Costa, do diretor de futebol de São Paulo. Você percebe que, quando a gente conversa aqui, né, meus amigos? Quando a gente conversa aqui, tá bem, deu uma melhorada no Campeonato Brasileiro, tá, beleza, mas não a gente não pode se iludir com esse tipo de coisas. Percebe que os problemas do São Paulo não são simplesmente, ganhou, trocou, o Rafael foi expulso. Não é só isso. O que eu tento fazer aqui, e muita gente faz também, é tentar alertar, porque os problemas do São Paulo são muito maiores do que simplesmente você ter um jogador expulso aos 3 minutos. Os problemas são muito maiores. E a gente fala algumas coisas aqui, porque eu costumo dizer o seguinte, né? O que eu falo, eu tenho 100% de certeza do que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando, assim, né? Só que eu não sei como a outra pessoa vai escutar o que eu tô falando. Ontem teve um comentário no canal de um cara dizendo que eu tava queimando o Crespo.
Porque eu falei, né, que o clube não tem comando, daqui a pouco quem decidiu a cobrança de pênalti foi os jogadores, como a gente tem discutido muito aqui, né? O técnico sai e entra outro, mesmo que seja bom, acaba sendo consumido pelo esquema que tem lá dentro, né? E o cara achou que eu tava queimando o Crespo. Então, eu já cansei de falar aqui que o problema do São Paulo tá longe de ser só treinador. Em alguns casos era o treinador também, como foi o caso do Zubeldia. Mas o cara falou, você tá queimando o Crespo. Na cabeça dele eu tô queimando o Crespo. Eu tô falando justamente o contrário, mas na minha cabeça eu tenho certeza que eu estou falando justamente o contrário, né? Que o Crespo tem que ter respaldo da diretoria. Quantas vezes vocês ouviram falar isso aqui? Tem que ter respaldo da diretoria, mas o cara entendeu que eu tô queimando o Crespo. Então, mas o que eu faço aqui, e eu sei que tem muita gente que não gosta, é alertar para o que tá acontecendo no São Paulo. Vou atrás do Rua Tressoide de novo. Agora vão. E a história do Jean é o seguinte: o São Paulo vai pagar metade do salário, viu? Se emprestar, vai pagar metade do salário dele. É isso, gente. É um clube pessimamente administrado. É um clube pessimamente administrado, é um clube que não tem diretores com coragem, com culhão, para dar cara a tapa para explicar as atitudes que eles tomam. Não tem. Não tem. Eles se escondem, o presidente fecha comentário no Instagram e quando fala é para imitar o Silvio Santos. Então, é isso. Não tem como as coisas darem certo. Não tem como você voltar a ser protagonista do futebol brasileiro com essas pessoas que estão lá. Porque você chegar numa final, você conquistar uma Copa do Brasil, como aconteceu, pode até acontecer pelo gigantismo do São Paulo, mas a briga, eu acho que de todo o torcedor do São Paulo é para ver o São Paulo gigante de novo. É para ver o São Paulo protagonista. Não é o São Paulo conquistando um título a cada 5 anos e passando vergonha os outros 4. Esse é o objetivo, né? De um time gigante é esse. Ainda mais o São Paulo, que foi durante muito tempo o maior protagonista do futebol brasileiro. Meus amigos, já falei demais. Agradeço, tô cansado. Agradeço vocês. Lembrando sempre para você que usar o cupom Gol Barolo para você aproveitar os produtos da Golcase, tá? Que estão produtos em liquidação, bastante produto com preço mais barato. Aí você usa o cupom Gol Barolo para você ter os descontos para todos os produtos, não só para os produtos ligados ao São Paulo, mas para todos os produtos do site. Então, por exemplo, essas garrafas aqui que são lançamento tem de outros clubes também, não é só do São Paulo. Você pode personalizar, você pode dar de presente para o seu pai. Então a gente está sempre na primeira link da descrição, tá lá para você conferir os descontos, tá bom? Meus amigos, então amanhã a gente se encontra para fazer a nossa live do intervalo. Se você puder colaborar com o Pix do canal, te agradeço bastante. Pra gente continuar esse trabalho aqui de resgate do São Paulo. Tá aqui também tem o nosso Apoia-se. Muito obrigado para você que está nos apoiando. Tá na descrição do vídeo também, não só o Pix, mas também o Apoia-se, se você quiser nos ajudar, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado para você. Peço desculpa da gente estar gravando o vídeo cedo. Se acontecer alguma coisa muito importante, a gente fala amanhã na live do intervalo. E deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. E se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Vou me cuidar, vou tomar mais aquele monte de cartela de remédio e ver se eu descanso um pouquinho hoje à noite. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.